nada pior do que o cristão ter uma visão materialista do Evangelho, ter uma visão materialista do cristianismo. Porque, infelizmente, hoje, a visão que a grande maioria dos que se dizem cristão tem é uma visão materialista. Por isso que não entende isso aqui. Esta vida abundante que Jesus veio nos proporcionar não tem absolutamente nada a ver com bens materiais. Isso aqui não tem nada a ver com a pessoa ter dinheiro, ter empresa, ter automóvel, ter casa própria. Isso aqui não tem nada a ver com a pessoa não ter mais doença nenhuma, viver uma saúde perfeita. Não. Não tem nada a ver com a pessoa viver uma vida sem problemas, sem lutas, sem dificuldades. Porque o que se ensina em cima dessa palavra de Jesus Cristo é isso. Olha, Jesus veio para te dar vida e vida com abundância. Se você crê em Jesus, se você aceitar Jesus, se você vier, acaba os teus problemas, acaba as tuas lutas. Olha, se você quer um automóvel, Ele vai te dar um automóvel. Se você quer a casa própria, Ele vai te dar a casa própria. Se você quer ser rico, Ele vai fazer você uma pessoa rica. Se você tem uma microempresa, Ele vai fazer você ter uma grande empresa. Esta é a visão materialista. Na verdade, irmãos, isto aqui não está relacionado com absolutamente nada que você venha possuir, que eu venha possuir. Isso aqui está relacionado com aquilo que acontece na vida da pessoa, graças ao sacrifício que Jesus fez por ela na cruz. É isto aqui. Não tem nada a ver com bens materiais. Tem nada a ver com materialismo. Tem nada a ver com cura divina. Você vê, pega versículos, tiram fora do contexto, e todo o texto fora de contexto só serve para quê? Para se criar pretexto. Para se criar doutrinas em cima de algo que não tem nada a ver com o que Deus está dizendo. Então desvirtuam isso aqui. Você quer ver uma outra coisa? Deixa eu te mostrar. Já que estamos tocando nisso. Hebreus capítulo 13. Olha outro texto que usam de uma maneira completamente errada, completamente desvirtuada. Hebreus 13, versículo 8. Também usa esse texto com o mesmo objetivo que eles usam, João capítulo 10, versículo 10. A mesma coisa. Então ele diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Então uso esse texto para dizer, olha, Jesus curou no passado, da mesma maneira que Ele curou no passado, Ele vai curar todas as pessoas que buscarem nele a cura, que buscarem nele a saúde. Se a pessoa tiver fé, nenhuma doença mais vai se estabelecer no seu corpo. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Aí qual é o argumento que essa gente utiliza em cima disso aqui? Olha, a Bíblia diz que Jesus não muda nunca. Então se Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, Ele vai curar todas as pessoas que se aproximarem dele, como Ele curou no passado. Esse é o ensino. Para quem não maneja bem a palavra, parece uma coisa muito lógica, parece uma coisa muito bonita, maravilhosa. As pessoas ouvem esse tipo de ensinamento, elas deixam entrar nas suas mentes esse tipo de argumento errado, passam a crer que a coisa é realmente dessa maneira, passam a buscar em Deus a cura de todas as doenças, de todas as enfermidades, de todos os problemas da vida. E aí surge o problema de verdade. Qual o problema que surge, pastor? É que de repente as coisas não acontecem como se ensina. Não acontecem. Aí as pessoas não são curadas, como o pregador diz que é. Aí a pessoa diz, mas eu fui à igreja, eu fui com fé, eu clamei, eu pedi, e Deus não me atendeu. Eu fui lá porque eu estou vivendo uma vida de problemas, Ele não me deu vida abundante, eu desejava isso, eu desejava aquilo, o Senhor não me concedeu. O que acontece então? A pessoa fica decepcionada com Deus, esfria espiritualmente, e se afasta
das fileiras da igreja, porque ela abraçou o ensinamento errado. Então vou repetir, todo texto fora de contexto só serve para se criar pretexto. Pastor, como é que nós entendemos esse texto aqui de Hebreus 13, versículo 8? Irmãos, esse texto aqui não está falando daquilo que Jesus fez. Está falando daquilo que Jesus é. Não está falando do que ele fez, está falando do que ele é. Aqui está falando do caráter de Deus, dos atributos de Deus, dos predicados de Deus, irmão Geraldo. Então, nesse sentido, ele não muda nunca. Por isso que Paulo diz à igreja, ó, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será para todos sempre. Então você tem que saber distinguir entre aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. São duas coisas completamente diferentes. Absolutamente diferentes. Por exemplo, Deus é soberano, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Quer dizer, tudo isso que Deus é, Ele não muda nunca. Mas aquilo que Deus faz, às vezes Ele muda. Às vezes Ele muda. Houve um período na história que Deus falou ao mundo através de uma nação, a nação de Israel. Mas chegou lá na frente, Deus mudou. Hoje Deus fala ao mundo através de quem? Da igreja. Não é mais através dos judeus, não é mais através da nação de Israel. Eu não estou dizendo, entenda por favor, que Deus não cura no dia de hoje. Deus cura. Eu creio nos milagres, eu creio no poder de Deus, eu creio que tudo é possível que crê, que o impossível dos homens é possível para Deus. Mas nós precisamos entender que os milagres que Jesus realizou tiveram uma função toda especial ao longo do ministério terreno dele, para provar ao mundo que ele era de fato e de verdade o Messias. Tinha uma finalidade. Esse é o Messias. Todos aqueles prodígios que o Senhor Jesus realizou foi para mostrar ao mundo que o reino dele, o reino de Deus, tinha e tem o poder de reverter todos os terríveis efeitos que o pecado de Adão proporcionou. Como, por exemplo, a morte e a enfermidade. Então era para mostrar isso. Por exemplo, diante da culpa dos homens, Jesus perdoou os pecados. Mostrou que ele era o único que tem poder para perdoar pecados. Quer ver? Abra no livro de Marcos. Mateus, Marcos, capítulo 2, versículo 1 em diante. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a notícia de que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E Jesus distribuía o óleo ungido. Hã? Não. Isso é coisa de falso pastor. Isso é coisa daquele que diz, o ladrão vem para somente para roubar, matar e destruir. Ele não distribuía óleo ungido, ele não distribuía sal, rosa, ele não mandava as multidões fazerem corrente, participarem de um culto de libertação, nada disso. O que ele fazia? Anunciava-lhes a palavra. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, primeira coisa interessante, vendo-lhes a fé. Como é que se vê a fé? Se a fé é uma coisa abstrata. Como é que você vai ver saudade? Como é que você vai enxergar amor? Mas vendo-lhes a fé só é vista através das nossas
Atitudes. Imagina, 4 homens levam um paralítico, chega na casa que eles estavam, uma multidão, quem estava em seu perfeito estado de saúde, de pernas e braços, que não dependia da ajuda de terceiro, não podia chegar nem próximo da porta. Imagine um paralítico numa maca, dependendo da ajuda de 4 amigos. Esse homem tinha todos os motivos para dizer, bom, eu fiz o que pude. Eu vim, pedi, eles me trouxeram. Deus está vendo que eu não posso fazer mais do que isso. Me levem de volta para casa. E seria até uma desculpa aceitável, né? Mas não, o que é que ele faz? Deram a volta, colocaram ele em cima do eirado, abriram um buraco exatamente no cômodo da casa onde Jesus estava, não sei se na sala, não sei se num quarto, e amarraram a maca com corda e começaram a descer o paralítico, correndo o risco até do paralítico cair e quebrar o pescoço. Por isso que diz, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé, Jesus disse, olha, só faz isso quem tem fé, quem está crendo que eu sou Deus, quem está acreditando que eu posso fazer aquilo que os homens não podem, aquilo que a ciência não pode, aquilo que os cientistas não podem, senão não faria o que esses homens estão fazendo. E disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali, começaram a razoar em seus corações. Começaram a pensar consigo mesmo. Por que fala ele desse modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Quer dizer que para aqueles escribas, Jesus era apenas mais um profeta. Como tantos outros profetas que haviam existido na nação de Israel. Mas nós sabemos que Jesus era Deus feito homem. Deus na sua manifestação de filho. Que é isso? Como é que ele perdoa pecados? Isso é blasfêmia. Só tem um que tem poder para perdoar pecados, que é Deus. Quando Jesus disse, filho, estão perdoados os teus pecados, Jesus está dizendo, você vê se esses caras acordam e enxergam que eu sou Deus. Que eu tenho o poder de perdoar pecados. Agora aqui do versículo 8 em diante, você vai ver que, diante das enfermidades, ele curou os doentes, né? Versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Por que vocês estão pensando isso? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é mais fácil? O que é mais fácil? Mandar um paralítico levantar e andar ou dizer, estão perdoados os teus pecados? Mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados. Manda um paralítico andar. Manda. Dizer, estão perdoados os teus pecados é mole. Não custa nada, não tem que provar nada, se está perdoado, se não está perdoado. Por isso que Jesus jogou a questão aqui. Qual é mais fácil dizer? Perguntou a eles. Vocês que estão aí dizendo que é blasfêmia, está perdoado os teus pecados ou dizer a esse paralítico, levanta-te e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem, ele na sua natureza humana, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos tal coisa. Aleluia! Será que isso não merece uma palma maravilhosa da igreja para Deus? Olha, isso é milagre de Deus. Não é essas picaretagens que esses bandoleiros da fé mostram na televisão. Que a pessoa chega, em nome de Jesus, ande. Amém, está curado. Cara, era paralítico mesmo. Em cima de uma maca. Não movia dedo, braço, nada. Levanta. Pá. Toma o teu leite e vai para casa. Saiu perfeito. Não saiu. Obrigado, Jesus.
Quem sabe daqui a 10 anos eu melhore, né? Mas não é isso que eles fazem? Dor de coluna. Quem não tem dor de coluna? Quem não tem? 90% das doenças e enfermidades que afligem o ser humano são de origem psicossomática. Psicossomática. Do psíquico. Por isso que quando se cria um remédio novo e quer testar a eficácia desse remédio, o que é que os cientistas fazem? Por exemplo, criou-se um medicamento novo para combater dor de coluna. Aí pega 20 pessoas que estão com o mesmo problema da coluna. Separa 10 de um lado, 10 do outro. Eles vão fazer um teste com esse medicamento em vocês. Só que eles fazem 10 comprimidos chamados placebo, que é um comprimido só de farinha de trigo, não tem medicamento nenhum. E o outro tem um medicamento, só que ninguém sabe. É igualzinho. O cientista sabe, esse vidrinho aqui é só farinha de trigo, dá para aqueles 10. Agora dá para os outros 10. Aí de repente, os 10 que tomaram o comprimidozinho, que era só farinha de trigo, dos 10, 8 ficaram bons. Olha, só o psicológico. Só o psicológico já mudou.